Paz para todos, seja muito bem-vindo aqui ao canal. No capítulo 14 de Marcos, estamos tratando da última semana de Cristo. No vídeo passado, Jesus ele senta à mesa para poder ceiar com os discípulos e ele anuncia a traição. No livro de Mateus, contando a mesma história, fala que o diabo entrou em Judas e ele saiu para o trair. Isso já nos remete a uma reflexão de possessão, né? Normalmente, quando uma pessoa está possessa por espíritos malignos, ela fala de uma forma diferente, ela cria força. E para quem já lidou, né, eu já lidei com esse tipo de situação, a pessoa também ela altera o cheiro, ela começa a feder. E a Bíblia diz aqui que o diabo entrou em Judas. E ele não fedeu, ele não ficou forte, ele não engrossou a voz, ele não perdeu a consciência, mas simplesmente ele foi negociar com Cristo. Ele foi negociar com os fariseus para entregar Jesus. Então, você vê que existem esses dois tipos de possessão. Um que altera o corpo e o outro que não altera nada. Porém, são dois tipos de possessões tão terríveis quanto. Se bem que se parar para analisar, a pior possessão foi a de Judas, que foi e entregou o Filho do Homem, né? Então, eu costumo até falar que uma pessoa que ela chega a matar outra pessoa, ela está possessa, ainda que ela esteja raciocinando, é o mesmo caso de Judas. Ninguém vai matar ninguém se não está possesso por espíritos. E como eu sempre digo, isso não leva a culpa ao espírito, a culpa continua sendo sua. O que o espírito faz, ele só potencializa, né? Ele só aumenta as suas próprias concupiscências. Isso não tira de modo algum a sua culpa. E comendo eles, tomou Jesus o pão e abençoou, e partiu e lhe deu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe a todos a beberem dele. E disse-lhe: isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até que aquele dia em que o beber de novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. No vídeo passado, ao acompanhar, você compreendeu que o momento aqui era da Páscoa. Era o final da Páscoa e entrar os 7 dias do pães asmos. E esse aqui, Jesus faz algo aqui que ninguém jamais pensou em fazer, né? Quando se comemorava a Páscoa, todo mundo sentava, se fazia uma pergunta, né? O porquê que os pães estão sem fermento. E aí era explicado toda a história do simbolismo da Páscoa, que eu já falei aqui no vídeo retrasado, eu justamente falei sobre isso. E uma vez que eles compreenderam, entendiam, eles ceiavam. Mas aqui Jesus, ele toma o cálice e ele diz que aquele cálice é o próprio sangue dele sendo derramado. Então, como se todo o simbolismo da Páscoa durante anos, sempre tratando desse momento, do advento do Messias, que da mesma forma que o Cordeiro foi morto, tirado o sangue dele para que houvesse o perdão dos pecados, o Cordeiro perfeito iria vir, iria tirar do seu próprio sangue, iria entregar para poder transferir a ira de Deus do homem para si próprio, justificando o homem com essa atitude. E Jesus ele faz isso agora, ele anuncia que aquele cálice é o sangue dele, e assim ele faz uma modificação. Essa modificação acontece 2 vezes, que a primeira modificação acontece de trocar a circuncisão, que era a retirada do prepúcio, para poder aquilo ser um sinal, né, que não tinha como desfazer aquele sinal, é um sinal de uma aliança eterna entre os judeus e Deus. E ele troca isso com o batismo. O batismo entra no lugar da circuncisão. E aqui também temos esse momento que é a troca da Páscoa para a ceia. Essas são as 2 ordenanças que Jesus deixou.
E essas duas ordenanças, elas só podem ser praticadas em comunhão, só pode ser praticada no corpo da igreja. Tanto o batismo quanto a ceia. Você não pode, por exemplo, pegar o pão, pegar um suco de uva ou vinho, sei lá, né? E fazer o ritual. Não tem como você fazer isso, não tem a menor validade. Isso só é feito no corpo da igreja. Por isso que nós temos que estar entre os irmãos. Essas duas ordenanças só podem ser feitas dentro da igreja. E ele toma o cálice e ele dá o pão para eles mastigarem. Aquilo simbolizaria o próprio corpo de Cristo e o cálice simboliza o sangue. Ora, para tirar sangue, sempre vai haver dor. Eu sei que hoje, por exemplo, se tira sangue através de seringa. Algumas picadas dói, mas não tem tanta força assim. Mas naquela época não existia nada disso, né? Naquela época, para tirar sangue do corpo, tinha que ver luta, tinha que ver sofrimento, tinha que ver angústia. Era Jesus anunciando a sua própria dor, a sua própria angústia que estava prestes a acontecer. E você vê aqui que já nessa última semana, né, de Cristo na Terra, onde é narrado do capítulo 11 ao capítulo 16, você percebe que Jesus está sempre deixando claro que ele sabe para onde ele está indo, que ele sabe que está indo para a morte. E quando se fala no corpo de Cristo, quando você vai colocar o pão e você mastiga, né, é como se Jesus estivesse sendo triturado por causa do seu pecado. Então, ele queria deixar isso muito claro para os discípulos, e logo o apóstolo Paulo vai trazer de fato esse memorial, porque a ceia ela é isso, ela é um memorial. O que é um memorial? É algo para eu poder me lembrar. Lembrar o quê? Que Jesus derramou sangue, ele foi massacrado, a carne dele foi triturada, assim como você mastiga o pão. A carne de Cristo foi triturada para te dar paz, para te reconciliar com Deus. Então, esse é o momento da ceia. A ceia é para você se lembrar disso. Nunca se esquecer disso. Que Jesus, ele pagou os seus pecados, recebendo a ira de Deus e fazendo com que você seja justificado. Eu acho interessante aqui que ele diz: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Ele canta um hino. Ele precisava... hinos, músicas, elas realmente lavam a nossa alma. Né? Quantas vezes você já se pegou percebendo e cantando músicas aí, a qual te faz relembrar o passado, daquele amor perdido, daquele amor conquistado, e a gente sempre associa a música a um momento da nossa vida. Jesus aqui, ele canta um hino, que é uma prática comum dos judeus. O livro de Salmos, por exemplo, na verdade, são cânticos que eram sempre louvados e entoados para agradecer e dignificar a Deus. Isso me lembra e deveria te lembrar que em momentos de grande angústia, de grande tristeza, você deveria cantar. Normalmente quando a gente canta quando a gente está alegre, quando a gente está feliz, né? Quando a gente está muito extasiante, né? A gente quer cantar, a gente quer louvar, a gente quer, sabe, elevar nossa alma. Mas Jesus nos ensina que nos dias de grande dificuldade, de grande tristeza, de grandes dores, você também deveria cantar, porque isso afaga a tua alma, te dá esperança. Me lembro de uma passagem do livro de Atos, onde estava Paulo e Silas amarrados na prisão. Eles estavam numa situação muito difícil, porque eles estavam pregando a palavra de Deus, falando o amor de Deus, e a recompensa que eles tiveram foram ser espancados da pior forma. Eles são colocados na cadeia e eles são amarrados de uma forma em que eles ficam meio que agachados, né? Amarrados, e isso aqui é uma coisa muito terrível, porque toda vez que o teu corpo sofre algum tipo de estresse, como surra, e que traz feridas ou algo do tipo, a primeira coisa que você faz é descansar. Por exemplo, não sei se você se lembra quando você apanhava da mamãe e do papai, né? Não sei se isso aconteceu com você, aconteceu muito comigo, infelizmente. Já tomei uma surra daquelas. O que acontecia? Quando terminava a surra, eu ia para o quarto e logo dormia. Essa é uma forma natural do corpo de se restabelecer, é repousar. Quando você chega doente, sabe, estou com muita dor nas costas, quando você chega no hospital e você está numa situação crítica, o que eles providenciam? A primeira coisa que eles vão providenciar, uma maca. Você coloca para você se deitar, porque é uma forma natural do corpo se estabelecer, é deitar. Às vezes dormir, isso faz com que o corpo se restabeleça.
mas eles não podiam fazer isso. Eles tinham acabado de ser espancados da pior forma, as costas rasgadas, e eles daquela posição em que eles não podiam se deitar, não podia ter esse processo natural do corpo, que é de tentar se restabelecer através do descanso. O que acontece com eles? Eles estão lá naquela posição terrível. E o que Paulo fala? Vamos louvar a Deus. Eles começam a entoar o hino, eles começam a louvar a Deus. A palavra de Deus diz que Deus se agrada tanto, mas tanto dessa atitude, que as cadeias se abrem. E se eles quisessem, eles poderiam até ir embora. Então, esse aqui é aquilo que você deve fazer no meio da tua angústia. Talvez esse ano já está, hoje é 17, se não me engano, né? Ou 16, 17. E estamos prestes a enfrentar a virada do ano, né? Momento que alguns param para pensar no ano que passou, às vezes se entristece porque não obtiveram aquilo que queria, e muitas vezes também você faz novos planos para o ano que vem, né? Mas se por um acaso esse final de novembro já está despertando tristeza em você, de acontecimentos que fugiram do seu controle, assim como, apesar de Jesus sendo Deus, sabendo de tudo, mas como homem, ele estava angustiado, é o que nós vamos entender nos próximos capítulos, o quanto ele ficou angustiado com aquilo que estava por vir, que é terrível, terrível. Nós vamos entrar nisso aí. Mas em dias tão calamitosos, tanta dificuldade, tanta tristeza, aquilo que traz lágrimas aos seus olhos, você deve louvar a Deus. Eu até digo, quando terminar aqui, coloca um som e louva o teu Deus. Louva, louva. A palavra de Deus diz que Deus, ele habita em dois locais. Dois. Ele habita no ser humano, porque até então Deus habitava no templo, mas depois de Cristo ele passa a habitar em nós. Nós somos o templo de Deus. E você sendo o templo de Deus, você tem que conservar o seu corpo. Conservar o seu corpo em todos os sentidos. Porque ele é o seu templo, o templo de Deus. E você nunca deve perder isso de vista. Deus se manifesta no teu corpo, ele entra no teu corpo. Mas a Bíblia também fala que Deus habita nos louvores. É por isso que às vezes quando as coisas estão tão difíceis, de repente um louvor, ele cai na nossa alma de tal ponto que a gente fica tranquilo. Tranquilo. O pau está quebrando nas nossas costas, as coisas estão terrivelmente angustiantes, você está... a sua carne treme, o teu coração não consegue parar de bater, descompassado, de nervoso, a sua mente enche tantos pensamentos, às vezes até pensamentos errados, como suicídio, é por causa da angústia. A angústia é tanto que você quer ter uma solução, porque na verdade as pessoas quando elas falam em suicídio, na verdade elas não querem de fato se matar, ninguém quer se matar. Todo mundo foi feito para viver e todo mundo quer viver, ninguém quer se matar. O que as pessoas querem, na verdade, é acabar com o sofrimento. Elas querem parar de sofrer. Porque o sofrimento realmente é algo que destrói por dentro até sair por fora. Mas, quando você louva a Deus, essa palavra que está começando a destruir, isso que está começando a te destruir por dentro, começa a ser restabelecido. E você começa a ter esperança no que você está vendo para fora. Um exemplo disso, no livro de Atos, fala que todo mundo perseguindo Jesus, Jesus tinha morrido e todo mundo perseguindo os cristãos, eles estavam todos escondidos, inclusive os apóstolos estavam escondidos dentro da casa, por causa da grande perseguição que estava acontecendo. E eles fecharam as portas, fecharam as janelas, e eles começaram a orar. A palavra de Deus diz que Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco, tenha paz. Quando isso acontece, eles abrem as janelas, abrem as portas e agora eles são capazes de enfrentar o mundo. Agora presta atenção, a perseguição não mudou. A perseguição não mudou nada do lado de fora. Mas o que mudou foi do lado de dentro. Quando Jesus anunciou, paz seja convosco, dando a paz dele, o que estava dentro modificou. E aí ele enfrentou fora. E hoje o cristianismo, que estava sendo perseguido, que era para ser acabado, hoje é a maior religião do planeta. Muitas vezes você quer assim que Deus te dê dinheiro, que Deus te dê um carro, que Deus faça alguma coisa, que Deus te dê um esposo, que Deus muda o que está fora. Mas por essa palavra, Deus está deixando claro para você que primeiro ele tem que mudar o que está dentro de você. Tenha paz consigo mesmo.
sabe? Tenha paz ao se olhar para você próprio. Porque quando eu olho para o espelho e acho que eu sou um fracassado, que eu sou um cara que não tem possibilidades, isso tudo que está dentro de mim afeta o que está fora. E o que está fora, muitas vezes, não afeta o que está dentro. Tem pessoas que têm tudo, mas estão destruídas, melancólicas. Algo que comprova demais isso, nos países mais desenvolvidos, é onde tem o maior número de suicídio. Então, fora está bem, por que você está querendo se suicidar? Então, o ponto é esse. Quando você muda o que está dentro, o que está fora é afetado. Agora, quando o fora muda, isso nem sempre afeta o que está dentro. Às vezes afeta momentaneamente, é claro. Se você falar que eu ganhei na Mega Sena, por exemplo, nossa, eu vou ficar muito feliz, vou gravar o vídeo aqui com muita alegria. Com certeza você vai notar, só que isso logo vai passar. Então, o que está fora nem sempre afeta o que está dentro. Agora, o que está dentro, quando você muda o que está dentro, afeta o que está fora de formas definitivas. Eu tenho certeza que Deus quer te dar paz dentro de você. Que você tenha paz. E tudo isso pode ter um belo de um começo com você louvando a Deus. Está tão triste, tão angustiado? Louve a Deus. Hoje, louve o nome do Senhor, sabe? Muda o que está dentro. E não vai demorar muito, você vai ver que o que está fora também vai mudar. Amém? Fica na paz e na graça, que Deus te abençoe sempre.